Como eu posso ter certeza do testemunho do Espírito no meu espírito? Todo crente batizado nas águas possui o Espírito Santo habitando dentro dele? Como se dá o processo da intercessão do Espírito e o que é viver e andar de acordo com o Espírito Santo de Deus? São assuntos como esse que nós iremos aprender na nossa 12ª aula, já é a penúltima aula desse quarto trimestre de 2025. Estamos chegando ao final de mais um trimestre, onde nós estudamos até aqui sobre a antropologia bíblica ou a doutrina do homem. E eu tenho certeza que até aqui Deus tem nos ensinado por meio da sua palavra. O pastor Silas Queiroz, foi quem ministrou essa lição durante todo esse trimestre. E aqui a gente tem compartilhado um pouco dessa revista com você a cada domingo. E eu espero que você esteja aprendendo aqui no nosso canal. Se você quer conferir as aulas anteriores, então você volta aí na nossa playlist e você vai conferindo todas as aulas que nós ministramos por aqui. Você confere também outros trimestres anteriores. Não perca a oportunidade de estar sempre aqui no nosso canal, porque a gente vai estar sempre comentando as novas revistas também, as novas aulas que já está aí sobre a Santíssima Trindade. A gente já fez até uma pré-aula aí, uma lição resumida de uns 10 minutos para que você possa compreender como será o próximo trimestre. Vamos falar sobre a Santíssima Trindade, a exposição de como será o tema de cada aula, dando um pequeno resumo sobre o que cada aula vai falar, quem é o comentarista também, para que você possa compreender. Você pode entrar aqui no nosso canal e verificar essas informações para que você possa sempre estar atualizado e aprendendo a palavra de Deus. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Renato Bromochenkel, sou pastor auxiliar aqui na Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Eunápolis, e eu quero convidar você para dar aquele joinha, fazer a sua inscrição, ativar o sininho para que a gente possa junto crescer na graça e no conhecimento aqui através do nosso canal, para toda vez que a gente postar algum conteúdo, você possa ser informado em primeira mão. Então vamos à nossa aula de hoje. Nós estamos estudando, como eu disse a princípio, a 12ª aula desse trimestre, esse trimestre que está com o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo, e a aula de hoje está com o tema O Espírito Humano e o Espírito de Deus. Vamos aos objetivos para que você possa compreender aonde nós queremos chegar com a aula de hoje. O primeiro objetivo é ensinar como o Espírito Santo ele inicia e fundamenta a vida espiritual, despertando consciência, gerando fé e ensinando as verdades divinas para cada um de nós. E, em segundo lugar, nós queremos mostrar como o Espírito Santo ele atua nessa comunicação com Deus e no auxílio ao crente, testificando a filiação divina e intercedendo ao nosso favor. E em terceiro lugar, nós queremos enfatizar como que o Espírito Santo edifica o crente através da oração em línguas e produz as virtudes do fruto do Espírito, que representa o ápice, o auge da vida cristã. E eu espero que você possa compreender esses três propósitos, esses três objetivos. É muito importante que você dê uma lida em toda a lição, faça suas observações e principalmente quando vai chegando no final da revista, porque às vezes a ideia é que já discorreu tudo, já ensinou tudo, e às vezes por causa das correrias de final de ano acaba não preparando tanto a lição como deveria e acaba desmotivando os alunos a não permanecerem até o final do trimestre. Existe muito isso em muitos casos de muitos professores que começam bem no início do trimestre, a classe até enche, mas depois o assunto vai ficando desinteressante ou vai deixando ficar desinteressante porque acaba não se aprofundando o quanto deveria se aprofundar. Então a ideia desse canal é justamente isso, criar uma forma de que você possa compreender a lição. A gente faz uma explicação de toda a lição, lendo a lição aqui com você e explicando para que você possa compreender, para que você possa passar para o seu aluno. Para você também não ficar antecipando os assuntos, para quando o aluno também, por exemplo, ele tratar um assunto que está lá na conclusão da aula, no terceiro ponto, e você está comentando o primeiro ponto, você fala, daqui a pouquinho a gente vai ver esse assunto aqui, para você não ficar se perdendo na revista. Você tem que manter o foco para que você divida a lição em tempos que é permitido aí. Cada escola geralmente permite em torno de 40 a 50 minutos, então você precisa trabalhar para que dentro de cada tempo você consiga comentar cada ponto e também explicar toda a lição, concluindo ela com o seu aluno. Então vamos à nossa introdução. Nessa lição, nós iremos estudar um pouquinho sobre a atuação do Espírito Santo no espírito humano, destacando qual é o seu papel indispensável na vida cristã. Então nós iremos nos aprofundar na aula de hoje para que você possa ter uma compreensão de qual é o papel que o Espírito Santo se desempenha, qual é o papel que ele desempenha na nossa vida, trabalhando na nossa vida, edificando a nossa vida, como ele atua junto com o nosso espírito para que a gente possa ter essa comunhão com Deus. Nós veremos como o Espírito de Deus desperta a consciência, gera uma fé salvadora, ele ensina toda a verdade que nós precisamos compreender acerca dos céus, acerca de Deus, ele intercede por nós, ele edifica a nossa vida espiritual por meio da oração em línguas e produz também o fruto do Espírito. Então a Escritura revela que sem a ação do Espírito Santo não há vida espiritual autêntica.
Guarde isso no seu coração, pois a vida cristã verdadeira não é resultado do esforço humano, mas é da atuação contínua do Espírito Santo em nosso espírito. Então a gente não tem como ter comunhão, não tem como a gente ter uma vida moldada, um caráter moldado, se não for por meio do Espírito de Deus. É Ele quem vivifica o espírito humano, conduz a comunhão com Deus e molda o nosso caráter para ser conforme o caráter de Cristo. Então nessa lição nós iremos compreender que depender do Espírito Santo não é opcional, não é talvez eu quero, não tem como. A gente depende do Espírito Santo e sem ele não tem como ter uma fé madura, uma fé equilibrada e uma fé frutífera. Mas vamos ao nosso primeiro ponto para que você possa compreender melhor aquilo que nós queremos ministrar ao seu coração. E o nosso primeiro ponto vai falar sobre a obra inicial do Espírito Santo. Eu sei que talvez algumas pessoas discordem por onde o Espírito começa, como ele começa, essa ordem, e a gente não precisa polemizar por causa disso ou perder a ideia do mais importante, que é nos aprofundar no conhecimento da palavra. A obra do Espírito Santo é um processo completo, não é uma única coisa que acontece ao mesmo tempo, uma coisa de cada vez. Às vezes é um processo conjunto, o Espírito Santo agindo por meio da palavra, né? Deus usando quem está ministrando para o nosso coração. Então é um processo completo. Mas eu diria que nessa obra inicial, conforme está apresentado na nossa revista, o Espírito Santo começa atuando na nossa consciência. Olha o que Jesus diz, né, ali em João capítulo 16, verso 8, diz assim: "E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." Ou seja, o Espírito Santo ele começa a despertar na nossa consciência, na consciência de cada ser humano, que ele tem a culpa do pecado, né? Que ele carrega em si esse pecado, e esse pecado ele vem lá desde o Éden, quando Adão pecou, e por Adão entrou o pecado no mundo, trazendo toda uma consequência sobre a raça humana. E aí ele nos mostra a necessidade que nós temos de alcançar o perdão de Deus, nos convencendo dos nossos erros. É tanto que essa ação, ela é uma ação também do Espírito quando ele está removendo a incredulidade por meio da palavra. Quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus, olha o que diz Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, à medida que você começa a ouvir a palavra de Deus, ela vai sendo ministrada ao seu coração, você lendo, você ouvindo, escutando de alguém, você se depara com a palavra de Deus, ela começa a te convencer através, gerando fé, para que você creia nos planos de Deus, para que você creia naquilo que está revelado nas Escrituras, para que ela possa falar ao seu coração. E aí a Bíblia diz o seguinte, em Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então veja que é todo um processo, a salvação na nossa vida, acontecendo por meio da palavra, por meio do Espírito Santo, Deus usando aquele que está ministrando ao nosso coração, começa a partir de Jesus, ministrando ao coração dos apóstolos, os apóstolos ministrando ao coração dos discípulos, e a igreja vai crescendo a cada dia, e a Bíblia diz que como a gente vai crer se não tem quem prega? Então ele sempre levantou alguém para pregar, para ministrar, para falar aos nossos corações por meio de uma ação completa, do conjunto da missão da igreja, daqueles que ministram, daqueles que ouvem, daqueles que recebem, é o Espírito Santo trabalhando nos nossos corações. E esta fé também alcança as faculdades da alma, como pensamento, para a gente tomar uma decisão, levando a gente a ter uma resposta consciente, uma resposta ao que o Evangelho está ministrando. Olha o que diz o texto: se com a tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. Romanos capítulo 10, verso 9 até o 10. Então o Espírito Santo está trabalhando o tempo todo para que a gente possa dar essa resposta, para que a gente confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E então aí começa a ocorrer o quê? A regeneração, o novo nascimento. Olha o que diz João capítulo 3, verso 5. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Lembra daquela conversa que Jesus teve lá com Nicodemos, e ele perguntando o que ele poderia fazer para ter a vida eterna, para entrar no reino de Deus, e aí Deus estava respondendo para ele que ele precisava nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não tem como entrar. Então é um processo completo da salvação. E algumas pessoas, o que vem primeiro, o que acontece, o que não acontece, é um processo, um conjunto. Quando você entra, por exemplo, em um culto para ouvir uma ministração da palavra de Deus, o Espírito Santo começa a usar o pregador. Então o Espírito Santo já lhe atraiu para ir até aquele culto, para ouvir a palavra, para que você ouvisse o louvor, ouvisse a pregação ou pegasse a Bíblia para ler. Então assim, é o Espírito Santo trabalhando de forma completa. Então não tem como a salvação ser um processo humano. Salvação é um processo divino. É Deus trabalhando, te atraindo,
te levando, te convencendo para que você possa dar uma resposta, aceitar a graça de Deus, aceitar aquilo que o Senhor está oferecendo para a sua vida. O espírito humano estava morto, isso é, separado de Deus, e agora ele é vivificado e ele recebe uma nova vida, né, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Em Efésios 2, verso 1 diz: estávamos mortos em ofensas e pecados, mas aí a graça de Deus nos alcançou. E a partir daí nasce o que? O novo homem. O homem espiritual, com mente renovada, passando a viver sob a direção do Espírito Santo. Por isso, quem ainda permanece como um homem natural, ele não consegue compreender as coisas espirituais, porque para ele parece loucura. É o que diz 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 até o 15, que diz: o homem natural ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, mas o Espírito discerne bem a tudo. Então, não tem como a pessoa naturalmente, o homem natural, tudo que ele ouve acerca de Deus, ele acha loucura, que a Bíblia é um livro velho, que Deus não fala com o ser humano, outros dizem até que Deus não existe. Então, toda vez que o homem natural quer compreender as coisas do Espírito, ele não consegue compreender. Porque não há como explicar as coisas espirituais para aqueles que não têm uma mente espiritual. Porque para eles parecem loucura, parecem maluquice. E aí é onde a Bíblia diz que a sabedoria de Deus, ela confunde, né? A loucura de Deus confunde a sabedoria dos homens. Aquilo que parece loucura para os homens, né? Na verdade, o evangelho parece loucura, mas é loucura para aqueles que perecem. Mas para nós que somos salvos em Cristo Jesus, é o poder de Deus. E eu quero concluir esse primeiro tópico dizendo que o Espírito Santo, ele desperta a consciência, gera fé pela palavra e vivifica o Espírito. E só então o homem passa a entender as coisas de Deus. A partir daí você começa a compreender aquilo que Nicodemos não estava compreendendo, ele estava perguntando. Então eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe, vou ter que nascer de novo? Não, Nicodemos, né? Foi o que Jesus disse para ele. Não é isso. Não estou dizendo que você precisa voltar para a barriga da sua mãe. As coisas, né, de Deus, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Não é você voltar à barriga da sua mãe, nascer novamente. Esse nascer aqui é a nova regeneração. É a regeneração que o Espírito Santo começa a produzir em nós para que nós possamos ter os frutos do Espírito, uma nova vida, um novo comportamento e um novo caráter. Mas vamos compreender isso um pouco mais? Vamos ao segundo tópico, falando sobre a pedagogia do Espírito. A regeneração é apenas o começo de uma nova dimensão da vida. Uma vida agora espiritual vivida em comunhão com o Espírito Santo. Essa regeneração, ela é apenas o começo. A partir desse momento, você começa agora uma vida de caminhada, um aprendizado, o nascer de novo, né? Igualmente a criança que ela começa a aprender as primeiras palavras, os primeiros passos, né, a engatinhar, a começar a andar. Daqui a pouco ela domina o andar, ela consegue correr. Daqui a pouco ela consegue tanto equilíbrio que ela consegue ficar em cima de uma bicicleta, de uma perna de pau, andar em cima de uma corda. Você vê o tanto de equilíbrio que o homem vai ganhando com o tempo. Então, nascer de novo na área espiritual também é semelhante assim. Você começa aos poucos e à medida que você vai a cada dia se relacionando com Deus, você vai percebendo a profundidade que o Espírito Santo vai gerando na sua vida. Paulo afirma que o crente recebeu o Espírito justamente para compreender o que Deus concede a ele pela graça. Olha o que ele diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 12. E aqui Paulo está destacando esse papel, essa pedagogia do Espírito. Ele nos ensina e nos conduz ao entendimento das realidades espirituais. Ou seja, o Espírito nos ensina as coisas espirituais com uma linguagem espiritual. Então o Espírito ele consegue conversar com a gente, falar ao nosso coração por meio da palavra de Deus, nos orientando, nos levando ao nível de amadurecimento. Tem uma pedagogia que o Espírito Santo está usando, um método que ele usa para nos ensinar a por meio da sua palavra. É por isso que Jesus disse que ele vos guiará em toda a verdade, ele vos conduzirá em toda a verdade. E isso cumpre a promessa que o Senhor Jesus nos diz através do Consolador. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. 1 João capítulo 14, verso de número 26. Por essa razão, o cristão ele não pode se conformar com a mente carnal, moldada pelos padrões desse mundo. Você não pode se conformar em ter uma mente
carnal, uma mente incrédula, uma mente que não crê no poder da palavra, que não se alimenta da palavra, que está talvez diariamente se alimentando de tantas filosofias, ideologias, né, as novas teologias, que acabam desviando você da verdade bíblica, tirando você, tentando lhe influenciar na sua forma de pensar de acordo com o modo que o mundo pensa, como o mundo age, como o mundo imagina. Você precisa agir de acordo com a palavra. Olha o que diz Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutileza. Muito cuidado para você não ser conduzido, seduzido pelas coisas desta vida e acabar se esquecendo do reino de Deus, das coisas de Deus. Eu quero concluir esse tópico dizendo que o Espírito Santo não apenas nos dá nova vida, ele também nos ensina a pensar segundo Deus e não segundo o mundo. Vamos aqui ao nosso terceiro tópico, a renovação da nossa mente. Você vai ver que nós precisamos viver em contato constante com o Espírito de Deus para que a nossa mente seja o quê? Renovada. E assim nós possamos desfrutar da sabedoria divina tão necessária para o nosso dia. Olha o que Paulo orientou em Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, essa palavra aqui, não vos conformar, é uma expressão grega, ela quer dizer assim, não caiba na forma, não tem o formato do mundo. Mais ou menos assim, você pega um bolo, por exemplo, quadrado, de uma forma quadrada, e tenta colocar ele dentro de uma forma redonda, ele não vai caber, ele não se molda. Ele não é feito, ele não foi formado para aquela forma redonda. Você teria que cortar pedaços para ele se adaptar. Então Paulo está dizendo, não vos conformeis, não caibeis, né, na forma mundana, na forma do mundo. Transformai a vossa mente pelo vosso entendimento. E essa metamorfose aqui, que é a palavra transformai-vos, né, é essa mudança entendida até como acontece, por exemplo, com a largata, que ela consegue sofrer essa mutação, sair de largata e se transformar em uma borboleta. Então você percebe que Paulo está usando uma linguagem justamente dizendo que é possível essa transformação, para não caber na forma mundana, na forma do mundo, na forma que o mundo pensa, que o mundo age, mas que a gente possa viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E essa renovação, ela não acontece sem uma consagração total. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, sem orar, sem comunhão, sem vida com Deus. Acontece a partir do momento que a gente passa a ter uma vida de consagração. E Paulo ensina que a vida transformada começa com entrega completa a Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 12, verso 1. Apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, dentro dessa consagração, existem as disciplinas espirituais, que são essenciais demais. Nós falamos isso na aula passada, que é a questão da oração, a leitura das escrituras, o jejum, a meditação da palavra de Deus. Quando você mergulha nessas disciplinas espirituais, você começa a disciplinar o seu corpo, você consegue encontrar essa consagração, para você encontrar essa renovação da sua mente. E é assim que nós buscamos a direção e recebemos a sabedoria. Olha o que diz Tiago 1, versos 5 a 6. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, peça porém com fé. Ainda em Salmo 119, verso 5, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é a palavra de Deus que vai nos dar a sabedoria necessária. Quando você mergulha nessa palavra, que você lê essa palavra, você consegue encontrar o alimento, a luz que você precisa para você alcançar a vontade de Deus. Então, não há área na nossa vida sobre a qual o Espírito Santo não tem uma direção segura para nos dar. Não existe área na sua vida que você consulte o Espírito Santo e ele não possa falar com você por meio da sua palavra. Todas as áreas ele vai falar ao nosso coração. Então ele não é um guia somente nos momentos religiosos. É aquele Espírito que eu só vou lá para receber no momento do culto. E aí lá no culto eu sinto a presença de Deus, a partir dali eu vou viver uma vida isolada, sem consultar ou sem ter a direção do Espírito Santo. Ele é meu amigo, ele é o meu consolador. Ele está comigo em qualquer momento da minha vida, em qualquer área da minha vida, em qualquer lugar. Eu não preciso sentir a presença dele apenas no momento de um culto, pela insistência ou pelo apelo de um pregador. O que eu preciso é ter uma comunhão, Espírito Santo conectado com o espírito humano, para que a gente possa viver essa vida de parceria, compreendendo e vivendo uma vida cheia da graça de Deus. Olha o que Jesus prometeu: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, mente renovada é fruto de vida consagrada. E vida consagrada é vida guiada pelo Espírito Santo. Que nós possamos ouvir o Espírito, ouça o Espírito. Ele não apenas consola, ele orienta, ele corrige, ele conduz com segurança, ele nos guarda diante do Pai. Mas vamos ainda para o nosso quarto tópico, falando sobre a voz e a luz.
Querido, quando nós separamos um tempo para ouvir o Espírito, ele fala ao íntimo do nosso ser. Ele fala de forma real, de forma profunda, concedendo sabedoria e revelação. Ele esclarece as dúvidas e ele traz direção, mas a gente tem que separar tempo. A gente tem que dar tempo para que o Espírito fale. Essa vida agitada que não para, que não lê a Bíblia, que não lê as Escrituras, que não medita, que não entra num processo de reflexão profunda, né, de meditação, de ouvir, de dar tempo para ouvir, a gente não consegue ouvir, a gente não consegue perceber. Mas quando a gente para ouvir, a gente consegue ter esse Espírito que nos guia, que nos dá sabedoria, que nos dá a revelação divina. E Paulo, ele conversando com a igreja de Éfeso, ele escrevendo aquela carta, no capítulo 1, verso 17, ele diz: eu oro ao Pai para que ele dê a vocês um espírito de sabedoria, de revelação e de conhecimento dele. Então é o Espírito Santo que faz isso. E Paulo está dizendo: eu estou orando para que vocês recebam isso. E em momentos de decisão, o Espírito Santo sempre conduziu a igreja com clareza e unidade. Olha o que diz em Atos capítulo 15, verso 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, aquela decisão da igreja de enviar os missionários foi o Espírito Santo que falou com a igreja, orientou a igreja. E a igreja precisa ser orientada pelo Espírito de Deus. E ainda tem mais. Ele produz entendimento e paz. Tanto ele nos dá compreensão de consciência, de entendimento e traz paz ao nosso coração nas nossas decisões, guiando a nossa vida em cada um, guiando a vida de cada um, guiando os passos de cada um, conforme Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, quando nós somos guiados, isso nos traz paz, tranquilidade ao nosso coração. E além de ser voz, né, essa voz que fala, que orienta, ele também é uma luz espiritual, iluminando os olhos do vosso coração, Efésios capítulo 1, verso de número 18. Ele ilumina nosso interior, abrindo nossa compreensão espiritual. Aqui o coração, a palavra cardia, né, aponta para o interior de cada homem. A imagem usada por Paulo é forte. Existe um centro de percepção espiritual, como olhos internos, pelo qual nós conseguimos enxergar as realidades de Deus. Não apenas com esses olhos, né, fisicamente falando, que a gente consegue ver tudo, né, as cores, o dia, a noite, mas a gente consegue ter percepção, visão espiritual, discernimento espiritual, e é isso que Paulo está falando. E é essa iluminação que ela alcança o que? O nosso interior mais profundo, onde o espírito e a alma estão entrelaçados de forma inseparável, para que nós possamos compreender as verdades divinas. O propósito dessa iluminação é muito claro. Deus quer que nós entendamos a esperança da herança que nós recebemos dele. Efésios capítulo 1, verso 18. Para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, nos santos. Então é isso que o Espírito Santo está querendo trazer ao nosso coração. Compreensão, iluminação, para que nós possamos receber a revelação completa do Evangelho. O Espírito é voz que orienta e luz que revela. Ele ilumina o interior para enxergarmos a esperança e a herança que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas vamos aqui ao nosso segundo ponto, falando sobre testemunho, intercessão e edificação. O primeiro tópico, vamos falar sobre o Espírito que testifica ao Espírito. Romanos 8 é um dos capítulos mais ricos sobre a vida cristã no Espírito. É sobre como o espírito humano se relaciona com Deus, e Paulo vai tentar trazer isso, como é que esse espírito humano ele se relaciona com o Espírito Divino. E ao tratar dessa adoção espiritual, Paulo ensina que o Espírito Santo ele comunica ao crente regenerado uma certeza interior. Diz que o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. E é aqui que o Espírito Santo começa a testificar que nós somos filhos do Senhor. Embora que você possa ouvir uma negativa humana, uma negativa das pessoas, que as pessoas possam não crer, mas você crê naquilo que você está ouvindo. Lembra quando Jesus saiu das águas, ali quando ele acabou de ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que veio um espírito, né, e falou ali na forma corpórea de uma pomba e gritou, né, bradou dos céus a voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus sai dali, é conduzido ao deserto, e uma das primeiras tentativas do diabo é justamente colocar a dúvida no coração de Jesus de que ele era o Filho de Deus. Ele diz: se você de fato é Filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. Jesus tinha acabado de ouvir por parte do próprio Pai, o Pai dizer: você é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E o diabo está justamente fazendo uma pergunta nesse sentido. Se você é Filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. Mas aí o que é que Jesus responde? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É a citação de um texto lá de Deuteronômio, mas é também a convicção daquilo que ele tinha acabado de ouvir do Pai quando ele tinha sido batizado. Então que neste momento que você está assistindo essa aula, não sei se é de noite, não sei se é de dia, não sei que hora que você vai estar ouvindo, mas tenha convicção.
quando o Espírito Santo testifica no nosso espírito, nós somos filhos de Deus. Embora o diabo vai tentar colocar dúvida, mas essa convicção, ela não pode sair do seu coração, porque o Espírito Santo testifica, testemunha no nosso coração. Nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus e não tenha dúvida disso, porque você é filho de Deus, onde o Espírito Santo testifica. Glória ao nome do Senhor Jesus. Esse testemunho é uma comunicação espiritual real entre o Espírito de Deus e o Espírito do crente, produzindo o quê? Convicção segura e identidade em Cristo Jesus. Essa certeza não é mera emoção, nem argumento humano. Ela é recebida e sustentada pela fé. À medida que você tem fé, à medida que você acredita na palavra de Deus, à medida que você mergulha no Espírito Santo, você recebe essa convicção. É por isso que Paulo orava para que os irmãos da igreja de Éfeso, eles pudessem ser fortalecidos e Cristo habitasse no interior deles, trazendo o quê? Compreensão espiritual e o amor divino. Olha o que ele diz no verso 17 do capítulo 3. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. No verso 19 ele diz, e conheça o amor de Cristo que excede todo entendimento. Ô glória, que você possa compreender, meu querido, esse amor, essa graça, essa habitação do Espírito Santo possa ser real na sua vida. Porque à medida que você tem essa convicção, você consegue passar essa convicção também para o seu aluno, para aquele que você está ministrando, para as pessoas que você está falando do amor de Deus. Essa graça testifica no seu coração. Glória ao nome de Jesus. Ou seja, a convicção de que pertencemos a Deus e somos seus filhos é uma realidade que ultrapassa o entendimento natural e se torna clara quando o Espírito testifica ao nosso espírito. O Espírito Santo dá ao crente uma certeza interior. Somos filhos de Deus. Convicção que nasce da fé e excede o entendimento humano, que você possa ter isso no seu coração. Mas vamos ainda aqui no segundo ponto falar sobre o segundo tópico, o Espírito intercede. Ainda em Romanos 8, Paulo ele apresenta outra obra profunda do Espírito Santo relacionada ao nosso interior, que é a intercessão ao nosso favor. Olha o que Paulo diz no verso 26 e verso 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que intercede pelos santos segundo Deus. Querido, essa intercessão mostra que muito além de nosso intelecto existe uma súplica espiritual diante do Pai perfeitamente alinhada com a vontade de Deus. Ou seja, segundo Deus, ele gera essa capacidade do Espírito Santo interceder por nós, orar por nós diante do Pai, como intercessor. Então veja que a gente não precisa orar a santos, a imagens, a apelar para outros seres, se a gente tem o Espírito Santo de Deus habitando em nós. O Espírito que é o próprio Deus habitando em nossos corações, a gente não precisa de mais nada. Ele intercede com gemidos inexprimíveis para que nós possamos ter acesso diante de Deus. Quando não sabemos pedir como convém, quando não sabemos nem como falar, ele nos orienta, ele nos guia e ele intercede por nós. E essa intercessão mostra que, muito além do nosso intelecto, existe uma súplica espiritual diante do Pai perfeitamente alinhada com a voz de Deus. Ou seja, quando faltam palavras e quando a mente não consegue organizar tudo, o Espírito age de forma profunda, sustentando a nossa vida de oração, nossa vida de comunhão com Deus. Então é por isso que você precisa ter esse Espírito Santo na sua vida. Ter o Espírito Santo que sustenta, que orienta, que conforta, que consola e que intercede por cada um de nós. Isso se conecta com o ensino que o próprio Paulo diz em Efésios, quando Deus opera em nosso favor de forma muito maior do que conseguimos pedir ou imaginar, conforme a presença do Espírito Santo em nós. Vamos ler o texto, como é que ele diz, no verso 20 do capítulo 3? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É esse Espírito, querido, que opera na nossa vida, que opera de forma maravilhosa. Quando você tem essa comunhão com o Espírito Santo, você consegue ver ele intercedendo nas suas causas. Às vezes você não conseguiu nem se expressar como deveria, mas ele intercedeu, ele explicou e ele consegue compreender perfeitamente para que ele possa passar para o Pai o que o filho está pedindo, o que o servo está intercedendo, o que o servo está querendo, e ele consegue nos ajudar. Glória ao nome de Jesus. É por isso que muitas vezes o Espírito do Senhor, o Senhor nos surpreende com seu agir. Uma razão importante para isso é justamente a intercessão do Espírito, que alcança áreas da nossa vida interior que a gente não sabe nem explicar como. Ele sonda, examina, trabalha com profundidade agindo em nosso espírito.
Salomão descreve essa realidade de uma imagem muito forte quando ele diz: o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, o qual examina o mais profundo do seu ser. Então, deixa o Espírito Santo habitar em você e você vai ver a transformação, a intercessão que ele é capaz de fazer diante do Pai pela sua vida e pelos propósitos que estão no seu coração. Quando nossa oração não alcança, a intercessão do Espírito alcança e ele intercede por nós segundo Deus. Glória ao nome de Jesus. Mas vamos ao nosso terceiro ponto, falando sobre edificação e fruto do Espírito. Primeiro tópico, nós vamos falar sobre o Espírito ora bem. E aqui a atuação do Espírito de Deus, o Espírito humano, aparece com clareza quando Paulo ensina aos coríntios sobre as línguas estranhas. Ele diz assim: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então isso mostra que ao orarmos em línguas, há uma ação espiritual real. O espírito ora enquanto o intelecto talvez não compreende a mensagem. Então nós cremos no batismo com o Espírito Santo e nós cremos também no dom de línguas. E quando nós temos esse dom está operando em nossa vida, Paulo diz que quando nós falamos e há interpretação dessas línguas, então nós estamos falando para a igreja. Mas quando não há a interpretação dessas línguas, nós estamos falando com Deus, estamos conversando com Deus. Eu sei que talvez em uma outra aula a gente vai tentar tratar sobre essa questão de ordem no culto, porque senão a gente iria se estender muito. Eu sei que existe muitas vezes, muitas coisas que acontecem por aí, que acaba levando pessoas a duvidar da ação do Espírito. Eu estou falando aqui de fato do batismo com o Espírito Santo, estou falando de fato aqui do verdadeiro dom de línguas, porque existe aí talvez as imitações, essas questões que existem, essas chocarrices que acontecem na internet, né? Essas exposições desnecessárias que muita gente faz apenas para chamar a atenção e criar um espetáculo para o mundo e acabar trazendo distúrbio e trazendo distorção do que é de fato a ação de Deus. Tanto que nesse próprio texto que Paulo fala sobre em Coríntios capítulo 12, ele vai dizer que se entrarem doutos, pessoas que não são cristãs, no meio de vós, e ver todo mundo falando em línguas e sendo usado pelo Espírito Santo tudo ao mesmo tempo, e não há ordem, não há uma sincronia correta, não há ordem no culto, eles vão dizer que vocês estão loucos. Mas se vocês profetizarem e trazerem explanação da palavra, eles vão poder conhecer o poder de Deus. Então a gente precisa ter maturidade. Eu sei que não nego as minhas raízes, sou um cristão pentecostal, creio no poder de Deus, nas manifestações das línguas estranhas, mas a gente precisa também saber ser usado pelo Espírito, saber o que é ser usado pelo Espírito, o que é o Espírito Santo usando, e o que é apenas uma exibição de dons espirituais, onde alguns querem parecer mais espirituais do que os outros. Mas quando nós oramos em línguas estranhas, de fato dadas pelo Espírito, é Ele também orando por nós, intercedendo. Às vezes a gente não compreende, mas o Pai compreende, porque é isso que Paulo está dizendo. O meu Espírito ora bem. Então é assim que é o resultado positivo, pois Deus cumpre o seu propósito na vida do crente. Paulo também afirma que as línguas estão ligadas à operação do Espírito e aos seus dons. Olha o que ele diz: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios capítulo 12, versos 7 até 11. Portanto, quando oramos em línguas, oramos segundo o Espírito, e essa articulação espiritual alcança o propósito de Deus na vida interior de cada crente. Estou aqui falando da ação do Espírito Santo. Mesmo sem entendimento mental, há uma edificação, há um propósito. Olha o que ele diz: o que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. Tá certo? E quando há interpretação, então a gente está, há uma tradução, o Espírito Santo está interpretando através de outro irmão ou você mesmo, então você está passando uma mensagem para a igreja. Olha que Paulo relata que essa prática não se limitava à oração, mas incluía também o louvor. Que farei, pois? Orarei com o Espírito e cantarei com o Espírito. 1 Coríntios capítulo 14, verso 15. Assim, somos convidados a valorizar esse recurso por meio da edificação espiritual. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ainda que a mente não traduza, né, o interior é fortalecido e o Espírito Santo é aperfeiçoado. É um recurso que está disponível. Talvez muita gente tenha medo por causa dessa banalização que acontece, devido a esse avanço, né, dos movimentos pentecostais, e acontece alguns frutos de meninices também, de pessoas que acabam se desequilibrando, querendo apenas se exibir. Mas a gente não pode deixar de crer, de ser usados pelo Espírito, porque existe o falso, o que não é verdadeiro. A gente não pode deixar de pregar a verdade porque existe a mentira. Então a gente precisa crer
continuar sendo usado pelo Espírito e agindo corretamente pelo Espírito de Deus. É um recurso que está diante de nós e a gente precisa usar. Mesmo quando a mente não entende, o Espírito é edificado. E isso fortalece a fé pela ação do Espírito Santo de Deus. Então seja usado pelo Espírito Santo de Deus, seja templo do Espírito Santo, seja morada do Espírito Santo na sua vida. Vamos ao segundo tópico falando sobre o ápice da vida cristã. Outra obra maravilhosa do Espírito Santo na vida do crente é a produção das virtudes, que Paulo chama de fruto do Espírito. Veja, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, verso 22, mas o Espírito de Deus é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse fruto representa o ápice da vida cristã, porque não se trata apenas de experiências espirituais, mas de caráter transformado, envolvendo o ser humano por inteiro. Então a gente precisa entender que a nossa ideia aqui não é apenas que você seja aquela pessoa que parou nos dons espirituais. Você precisa produzir o fruto. Eu costumo dizer que, é uma comparação que eu faço, talvez não seja tão precisa, mas eu costumo dizer que o fruto do Espírito, os dons espirituais é como se fossem as folhas, né, as flores. E alguém diz, é necessário ter folha numa árvore, é necessário ter as flores, mas a razão das folhas e das flores é para que possa gerar o fruto. Então o fruto é o ápice da vida cristã, é o que precisa ser produzido em cada um de nós. Deus nos deu dons espirituais para que eles fossem ferramentas de aperfeiçoamento para a gente gerar fruto. Então a gente precisa gerar o fruto. Se a gente só ter a folha e as flores, a gente só vai virar apenas uma árvore de enfeite, que produz flores, mas não tem fruto nenhum que possa alimentar alguém. E a ideia que Cristo nos deu, as folhas e as flores, né, os dons espirituais, foi que para que nós possamos produzir esse fruto do Espírito. O Espírito do convertido é santificado continuamente pela ação do Espírito de Deus. Esse fruto representa, né, a transformação do nosso caráter, da nossa vida transformada, demonstrando isso. Olha o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 11. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados pelo Espírito do nosso Deus. Paulo também se refere ao Senhor como Espírito de santificação, destacando essa obra importante, progressiva e constante na nossa vida, segundo o Espírito da santificação. Então, à medida que essa obra avança, o cristão passa a expressar com mais clareza aquilo que é próprio de Cristo. Veja que ele vai dizer que esse caminho é um caminho que não há contradição, não há lei contra isso, porque é a produção do Espírito Santo na nossa vida. E aqui ele vai dizer amor, alegria, paz, bondade, paciência, né? Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu vi uma divisão dessas 9 virtudes que compõem o Espírito, né? O fruto do Espírito, da seguinte forma: as 3 primeiras virtudes, elas são desenvolvidas à medida do que você se relaciona com Deus. Todo o seu relacionamento com Deus gera essas 3 virtudes. É a partir desse relacionamento com Deus que você demonstra essas virtudes. Quando você tem amor, alegria e paz. Somente o relacionamento com Deus consegue evidenciar amor, alegria e paz. As outras 3 próximas virtudes, que são as 3 virtudes do meio, paciência, bondade e fidelidade. Ou longanimidade, melhor. Paciência, bondade e longanimidade. Você só consegue desenvolver a partir do relacionamento com o próximo. Primeiras 3 virtudes, relacionamento com Deus. As 3 próximas virtudes, relacionamento com o próximo. Você não consegue ser bondoso se não for com o próximo. Você não consegue ser paciente se não for com o próximo. E você não consegue ser benigno se você não for com o próximo. Longânimo se você não for com o próximo. Então, bondade, longanimidade e paciência, a gente só consegue se desenvolver no relacionamento com o próximo. E as outras 3 últimas, virtudes é no relacionamento consigo mesmo. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí você vai dizer, mas fidelidade consigo mesmo? Sim. A fidelidade ela começa no primeiro aspecto, consigo, para depois ela externar com o próximo e com Deus. E eu vou explicar isso. Por exemplo, há pessoas que são fiéis porque elas estão na presença de alguém. Isso não é fidelidade consigo. Quando você tem fé ou fidelidade consigo mesmo, você consegue fazer, por exemplo, como Daniel. Não tinha ninguém olhando, não tinha ninguém vendo, mas ele tinha relacionamento ou fidelidade diretamente desenvolvida no seu caráter, no seu interior. Estava ali, ele não era fiel a depender das circunstâncias, a depender da situação. Ele era fiel, ele tinha essa convicção de ir à morte, de ir a qualquer lugar, fidelidade consigo.
ele sabe o que quer, o caráter dele, dentro dele, ninguém está vendo, ninguém pode ver, mas dentro dele ele sabe o que tem, ele sabe quem ele é. Depois, mansidão, é consigo, você precisa ser manso, dominar a sua força. Mansidão é força sob domínio. É aquele, por exemplo, o touro que é amarrado a uma cerca, né, um morão, ele tem força de arrancar aquele morão. O elefante que é amarrado naquele mastro do circo, e ele não derruba o circo, ele fica ali, ele tem força sob domínio. Isso era a ideia de mansidão, ser manso, né? É ter força, ter a capacidade até de agir, de fazer, mas consigo mesmo está dominado, ele tem domínio próprio. Então esse é o caminho mais excelente que Paulo está nos mostrando. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 31, diz: eu vos mostrarei o caminho ainda mais excelente. Ele está concluindo o capítulo 12, falando sobre os dons espirituais. Ele disse: eu quero mostrar para vocês um caminho, como alcançar os dons espirituais. E aí ele começa a partir do capítulo 13 dizendo: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então ele está levando a gente para um caminho que a gente possa alcançar o dom, né? Alcançar a graça de Deus por meio do amor. Por isso, viver no Espírito não é apenas sentir, mas andar em obediência e transformação diária. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Gálatas 5, verso 25. Então o ápice da vida cristã não é apenas poder, é caráter. O fruto do Espírito, ele transforma Cristo em nós, ele forma Cristo em nós. Ele faz Cristo aparecer na nossa vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu espero que essa aula tenha edificado você até aqui. Se edificou, querido, deixa um comentário, comenta aqui, deixa sua opinião, compartilha com mais pessoas esse vídeo para que outras pessoas possam alcançar. Não se esquece de dar aquele joinha, fazer a inscrição, ativar o sininho para que a gente possa sempre compartilhar e alcançar mais pessoas. E eu quero concluir essa aula dizendo o seguinte: é Cristo que torna possível essa comunhão profunda entre o espírito humano e o Espírito de Deus. A vida espiritual autêntica, ela não nasce do esforço humano, mas da união real com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não tem como. A gente só consegue ter uma vida plena, uma vida completa, quando nós desenvolvemos essa vida através do Espírito Santo de Deus. O que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então, quando nós nos interligamos, quando nós nos ajuntamos com o Senhor, então isso se torna o quê? Um mesmo Espírito. Então, por isso, não nos enganemos. Quando o Espírito de Deus age em nós, ele nunca nos conduz à exaltação humana, mas sempre à centralidade de Cristo. É por isso que Jesus disse para os seus discípulos: ele me glorificará. Então, quando eu sou usado pelo Espírito para falar em línguas, através dos dons, orar em línguas, né, interpretação, qualquer que seja o dom, é sempre para a glorificação de Cristo através da minha vida, através da vida da igreja. É sempre para conduzir à perfeição e nunca para a exaltação própria. Se é exaltação própria, exibição própria, se a intenção for essa, não é o Espírito Santo, não está no propósito do Espírito Santo, e a gente precisa ter muito cuidado com essas questões. Então eu quero terminar dizendo que onde o Espírito Santo está agindo de verdade, Cristo é exaltado e o crente é levado à comunhão, santificação e fruto do Espírito Santo. Deus te abençoe, a paz de Cristo Jesus, e até a nossa próxima aula, em nome do Senhor. Deus te abençoe.